Fala pessoal, tudo bem? Você deve se lembrar que a XP, junto com o Instituto IPESP, ocultaram ardilosamente o nome do Arthur Duval da pesquisa ao governo do estado de São Paulo que saiu na última semana. É óbvio que isso gerou uma repercussão negativa muito grande em cima da empresa. É óbvio que isso colocou o "eu não confio na XP" nos trends do Twitter e teve repercussão judicial também. É óbvio que nós processamos e a repercussão e a consequência desse processo, o resultado disso, eu vou explicar para vocês neste vídeo. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações. E se você não quer ser processado tal qual a XP/IPESP, se inscreve no meu canal no Telegram, onde você recebe as informações, inclusive processuais, em primeira mão. Vamos direto para o vídeo. Para contextualizar vocês, o que aconteceu? A XP contratou um instituto de pesquisa, o IPESP, para rodar uma pesquisa no estado de São Paulo para aferir ali as intenções de voto naquele momento para o governo do estado de São Paulo. Uma pesquisa, na prática, é um retrato fotográfico daquele exato momento no cenário eleitoral e pode sofrer variações para cima ou para baixo, tanto que existe uma margem de erro. O que não pode é o instituto de pesquisa manipular ardilosamente a opinião pública, sabotar algum candidato ou ocultar algum candidato para beneficiar outros. O que eu estou querendo dizer com isso? É natural que existam interesses, especialmente quando a gente está falando de uma instituição bancária como a XP. E é natural que eles façam essa averiguação. Pode, por exemplo, tirar um candidato ou outro em diversos cenários. Então poderia haver um ou dois cenários em que o Arthur não figurasse como candidato, em que eventualmente o Garcia, o Tarcísio, o Boulos, o Haddad não figurassem dentre as opções como candidato. Mas em ao menos um haveria necessidade. Isto porque a pesquisa foi aferida ali próximo do dia 16 de fevereiro, pouco depois, inclusive, que o Podemos havia oficializado a filiação do Arthur, dos membros do MBL, inclusive a minha, e também o lançamento da pré-candidatura do Arthur ao governo do estado de São Paulo, inclusive com a presença do ex-juiz Sérgio Moro no palanque. É óbvio que a candidatura do Arthur é séria. Vale lembrar, nos idos de 2020, que inclusive os institutos de pesquisa sabotaram claramente o Arthur, davam para ele 2%, na pesquisa de boca de urna que saiu no dia da eleição, davam para ele 4%, quando as urnas abriram ele tinha 10%. Naturalmente, se as pesquisas tivessem mostrado a verdade, se não houvesse nenhuma manipulação, o Arthur teria performado muito melhor, afinal de contas ele teria herdado o voto útil, massacrado o candidato do Bolsonaro, Celso Russomano, e talvez estaria no segundo turno, no lugar do Boulos ou do Bruno Covas. Mas enfim, isso são águas passadas. O que a gente não vai admitir é que essa sabotagem aconteça agora, antes mesmo de haver os registros das candidaturas. E antes que venha algum bovino enfurecido aqui dizer: ah, mas ele nem registrou a candidatura. Pera lá, ele nem registrou a candidatura. Só que se você analisar na pesquisa espontânea, aquela que você liga para a pessoa e fala: viu, em quem você vota para governador? Não dá opção de voto, o Arthur vinha performando ali sempre com 2%, 3% de intenções de voto. Uma pesquisa com 2.000 pessoas, a gente está falando ali de algo entre 40 e 80 citações, um número significativo de pessoas falando espontaneamente que votariam em Arthur, assim como votariam em outros candidatos. O que acontece é que quando nós pegamos as citações espontâneas, o nome do Arthur sequer era ventilado. O que isso quer dizer? Quando a pessoa atendeu o telefone e falou: eu voto no Arthur Duval, no Mamãe Falei, o IPESP e a XP simplesmente riscaram o nome, cortaram o nome. Nós entramos com uma ação, nós processamos o Instituto e a XP por conta dessa patente, dessa inquestionável nulidade. Qual é a finalidade disso? Obter acesso às gravações das ligações. E aí nós conseguimos aferir a legalidade. Essa pesquisa foi registrada no TSE. Então as gravações têm que ser fornecidas e eles não podem sabotar essas gravações. Se o fizerem, estarão incorrendo em outro crime. Nós conseguiremos pegar isso. É um fio que a gente vai puxando. De acesso a essas gravações, caso 1, 2, 3, 10 pessoas, 20 pessoas tenham dito: eu voto no Arthur na pesquisa espontânea, estaremos diante de uma notória fraude, de um crime eleitoral previsto no Código Eleitoral e passível de pena de detenção e de multa de 50 a 100 mil reais. E é isso que nós vamos pleitear. Vamos analisar tudo o que foi feito e aí nós vamos aplicar a multa. Ah, mas por que você está falando com essa firmeza que vocês vão analisar? Bom, meus amigos, é porque eu tenho a felicidade de contar para vocês que eu ganhei o processo. A XP e o IPESP perderam a ação que nós movemos. Estavam errados e nós conseguimos, na justiça, o acesso a todas as gravações. Temos essa vitória processual e poderemos analisar gravação a gravação as mais de 2.000 ligações feitas pela XP/IPESP
e, havendo citação ao Arthur, teremos a prova cabal e irrefutável da fraude praticada pelo Instituto e pela XP. E aí nós vamos até as últimas consequências. Vamos representar criminalmente na Justiça Eleitoral para que os diretores dessas instituições sejam punidos pelo ilícito eleitoral praticado. E mais do que isso, para que paguem a multa pela ilegalidade cometida. Nós estamos diante de um sistema eleitoral, nós estamos em um processo eleitoral. Esse tipo de informação manipulada pelo Instituto de Pesquisa, ele fere mortalmente a democracia, o Estado democrático de direito, prejudica uma candidatura, prejudica um partido, prejudica um projeto, prejudica o todo, prejudica o eleitor que vai escolher se vai votar em A, B ou C, e isso nós não podemos tolerar. Processamos a XP, já vencemos um processo e levaremos isso até a última consequência. Não vamos tolerar a roubos e investidas contra a democracia e contra a candidatura do Arthur Duval. Nós vamos até o final e vamos processar tudo. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte: o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br.